Segundo Samuel, capítulo 12. O Senhor, pois, enviou Natã a Davi, e entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha 2 rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera em companhia dele e de seus filhos, e do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e ele a tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico, e este, não querendo tomar das suas ovelhas e do seu gado para guisar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não teve compaixão. Então disse Natã a Davi: Esse homem és tu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto, porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias, o heteu, mataste à espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua própria casa o mal contra ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e a dareis a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres à luz deste sol. Pois tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e à luz do sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa. Depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, de sorte que adoeceu gravemente. Davi, pois, buscou a Deus pela criança, e observou rigoroso jejum, e recolheu-se, passava a noite toda prostrado sobre a terra. Então os anciãos da casa se puseram ao lado dele para o fazerem levantar-se da terra, porém ele não quis, nem comeu com eles. Ao 7º dia a criança morreu, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança havia morrido, pois diziam: Eis que, sendo a criança viva ainda, lhe falávamos, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança morreu? Poderá cometer um desatino. Davi, porém, percebeu que os seus servos cochichavam entre si e entendeu que a criança havia morrido. Pelo que perguntou aos seus servos: Morreu a criança? E eles responderam: Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se e mudou de vestes, e entrando na casa do Senhor, adorou. Depois veio à sua casa e pediu o que comer, e lhe o deram, e ele comeu. Então os servos lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém, depois que a criança morreu, te lavaste e comeste? Respondeu ele: Quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei, pois dizia: Quem sabe o Senhor não se compadecerá de mim, de modo que viva a criança? Todavia agora é morta. Por que eu ainda jejuaria? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou e se deitou com ela. E teve ela um filho, e Davi lhe deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou.
e mandou por intermédio do profeta Natã dar-lhe o nome de Gedias, por amor do Senhor. Ora, pelejou Joabe contra Rabá dos Amonitas e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: Pelejei contra Rabá e já tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo, acampa contra a cidade e toma, para que eu não a tome e seja o meu nome aclamado sobre ela. Então Davi ajuntou todo o povo e marchou para Rabá. Pelejou contra ela e a tomou. Também tirou a coroa da cabeça de seu rei, e o peso dela era de 1 talento de ouro, e havia nela uma pedra preciosa, que foi posta sobre a cabeça de Davi, que levou da cidade muito grande despojo. E trazendo os seus habitantes, os pôs a trabalhar com serras, trilhos de ferro, machados de ferro e em fornos de tijolos. Assim fez a todas as cidades dos amonitas. Depois voltou Davi e todo o povo para Jerusalém.